Mais uma noite reunidos aqui como igreja. Cristo habita em nós. Todos aqueles que creem em Jesus são eleitos, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Então estamos aqui nesta noite, não em nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui como despenseiros da graça de Deus, né? Porque Cristo habita em nós, né? Nós somos templo do Espírito, como nós acabamos de cantar, né? Que Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos, né? Então não é uma religião que nos leva a Deus. Quem nos levou a Deus foi Cristo mesmo, Ele nos levou. Então a graça e a paz para todos que estão no YouTube, aqueles que estão no Facebook, tá bom? Depois vocês dão um joinha aí, façam comentário, compartilhem esta mensagem, que não é a mensagem de Messias, mas é a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez entregue ao apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Hoje nós temos aqui uma mensagem o tema é duplo, né? A mensagem é essa, ó: nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem religioso, nem desigrejado. Então essa é a nossa mensagem de hoje, que o intuito aqui dessa mensagem não é que traga algum desconforto, mas para pessoas religiosas, essa mensagem pode até causar algum desconforto, né? Pois alguns poderão pensar que estamos aqui a falar mal das religiões. Nós não estamos a falar mal das religiões, né? Nós não somos ignorantes, sabemos da importância social das religiões, né? Todas as religiões, tanto as afro, né? As religiões afro-espíritas, todas as religiões, pensamos assim, que todos querem o bem. Então, socialmente, as religiões são importantes, né? Não somos também contra as religiões, até mesmo porque no Brasil nós temos a liberdade religiosa e é uma cláusula pétrea, né, na nossa Constituição. A vigente Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 6º, dispõe que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, né? Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então nós aqui que estamos pregando, ministrando a verdade do Evangelho, nós não estamos aqui combatendo as religiões, mas nós estamos aqui falando a verdade que é contra o sistema doutrinal humano, né? Então nos permitam dizer a verdade à luz do Evangelho do Cristo ressuscitado, pois lá que mencionamos os textos, é de lá, né? Do Evangelho do Cristo ressuscitado é que nós vamos mencionar os textos, que para o reino de Deus, então a gente está falando de religiões, né? Para o reino de Deus, religiões, sejam lá quais forem, espiritismo, cristianismo evangélico, cristianismo católico, ateísmo, islamismo, judaísmo, esoterismo, budismo, hinduísmo, não tem qualquer validade para se dizer que uma pessoa está na vontade de Deus. Então, as religiões, elas são importantes
por uma questão social, por uma questão do homem. Mas para dizer que ele está na vontade de Deus, as religiões não têm qualquer validade para se dizer, à luz do Evangelho, que uma pessoa esteja dentro da vontade de Deus por causa da religião. Porque se for por causa da religião, de qualquer religião, seja até evangélica, católico, que for, já não é mais Cristo. Se não é mais Cristo, ninguém chega a Deus. Então veja que as religiões têm uma boa intenção, né? De trazer o bem e de dizer que o homem está se aproximando de Deus. Mas se dissermos que pelas religiões as pessoas chegam a Deus, que diz assim, todas as religiões levam a Deus, né? Como diz, todos os caminhos levam a Deus, como fala, então nós estaremos anulando a cruz de Cristo, tá bom? Então, essas religiões que citamos aí, cristianismo católico, cristianismo evangélico, ateísmo, né? Budismo, islamismo, tudo é religião. Vamos ler agora alguns textos sobre a inutilidade da religiosidade. Eu não coloquei ali inutilidade da religião, porque de alguma forma a religião, ela ainda tem alguma utilidade, né? Mas não para levar ninguém a Deus, nem a religião evangélica, nem católica, nenhuma religião leva a Deus, porque quem leva a Deus é Cristo. Então eu coloquei, lendo alguns textos sobre a inutilidade da religiosidade. Então é inútil eu chegar aqui, colocar um terno, uma gravata, já ficou, né? Não, tá faltando só a gravata, né? E dizer, eu sou ungido do Senhor, isso é religiosidade, né? Porque o único ungido do Senhor foi Cristo, né? E a igreja toda, ela é ungida, né? Pelo Espírito Santo, já está debaixo do Espírito Santo. Então muitos pastores aí se dizem o ungido do Senhor, como se ele fosse os que estão ali assistindo, não são. Então vejam, então isso aí é religiosidade, né? Lendo alguns textos sobre a inutilidade da religiosidade, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, vejam. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, 15. Então o ser uma nova criatura é estar no reino de Deus. Então, ter uma religião ou não ter uma religião não tem virtude alguma. O que tem virtude é se a pessoa é uma nova criatura, né? Gálatas capítulo 6, 5, 6,15, né? Vou ler aqui outra versão. De nada vale. Olha só o que diz o Evangelho. De nada vale. Não sou eu que estou aqui desmerecendo religião de ninguém, mas o Evangelho diz que de nada vale ser circuncidado, ou seja, participar de uma religião. Ou não, o que importa é ser uma nova criação. Gálatas 6,15. Vamos ler outra versão aqui, uma versão católica, tá bom? Ó, porque a circuncisão, a própria Bíblia católica deles fala isso, ó. Porque a circuncisão ou a religião e a incircuncisão ou a não religião de nada vale. Vejam, de nada vale a gente se reunir e fazer aquela coisa, né? Ficar, estou na vontade de Deus. Isso é só religiosidade, é só aparência, né? Aqui está dizendo que de nada vale, mas sim a nova criatura, Gálatas capítulo 6, 15. Então, a aparência de religiosidade de nada vale. Então, o religioso em si não quer dizer nada. Muitas vezes alguém que não tem nenhuma aparência de religiosidade, não frequenta nenhum lugar, ele é uma nova criatura, então ele está dentro da vontade de Deus. É aí que muitos se enganam, né? Agora aqui, ó, vamos ler outra versão aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. De resto, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas a nova criatura, Gálatas 6,15. Então não é a aparência de religiosidade, nem a ausência de religiosidade que é alguma coisa. Não importa se ele não tem aquela aparência daquele varão de Deus, né? Aquele canela de fogo. Se ele tiver essa aparência, isso não quer dizer nada. E também quem não tem nenhuma aparência, que está lá na praia, jogando a sua bola lá, não tem nenhuma aparência de religiosidade, se ele é a nova criatura, ele está no reino de Deus, né? Nem ausência e nem aparência. Vamos ler aqui, ó, Mateus 23, 1 e 2. Jesus falando para os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo:
Jesus estava conversando com os seus discípulos, aliás. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Mateus 23, 1 e 2, né? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23, 3, 23, 4. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Mateus 23, 4. Veja aí os escribas e fariseus, os religiosos, né, com aparência de religiosidade. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, para mostrar religiosidade. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, né? Ele é o sacerdote de Deus, né? Para mostrar o quê? Uma religiosidade, é uma falsa aparência do reino de Deus, né? Mateus 23, 5. Olha só o que acontece com os religiosos, né? Que querem mostrar algo de Deus que não é o algo de Deus, né? E amam os primeiros lugares nas ceias, né? E as primeiras cadeiras nas sinagogas ou nas chamadas igrejas, né? Eles querem o quê? Eles amam os primeiros lugares, eles querem ficar nos principais lugares. Eles querem demonstrar uma religiosidade, de que eles são os ungidos, os homens escolhidos, né? Os top, né? Aqueles que estão acima de todos, né? Olha só, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, pastor, aqui é rabi, né? E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, rabi, Mateus 23, 6 e 7. Então é como se fosse assim: eu sou pastor, eu gosto de ser chamado de pastor. Então, quer dizer, ou bispo, esse é o bispo. Então eles gostam disso aí, dessa glória, né, para eles, né? Então vejam aí, eles amam isso aí. Então Jesus estava falando com os escribas e fariseus, lá 2 escribas e fariseus, com os religiosos da época, né? Aí ele continuou com os discípulos: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Vejam, então não tem que ficar chamando ninguém de bispo, de papa, de pastor. Pastor, você é o meu pastor, né? O Senhor é o meu pastor, tudo me faltará, né? Com aquele pastor, esse pastor, tudo vai faltar para quem falar que ele é o pastor, né? Então veja, Mateus 23, 8. E Jesus continuou: e a ninguém na terra chameis vosso pai. Vejam, a ninguém na terra chameis vosso pai. Então olha o Papa é pai, né? O Papa da igreja, né? O Papa da denominação tal, esse é o Papa, esse é o cara. Esse é o nosso pai na fé, né? Veja, tem pessoas que falam assim: ele é o meu pai na fé. Mas Jesus falou o quê? Olha que Jesus falou isso aí antes da cruz, hein? Não foi depois da cruz, não, foi antes. Ele falou na época em que até a religiosidade era uma coisa evidente. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Mateus 23, 9. Nem vos chameis mestres, né? Porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Então quem quiser ser o maior, tem que ser aquele que serve, né? E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha o que diz aí: ai de vós, escribas e fariseus, religiosos, né? Hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23, 13. Então, quando alguém começa a entender a graça, quando alguém começa a entender que não é jejum, que não é santa ceia, que não é batismo nas águas, aí eles falam: não, isso é heresia. Isso é heresia, você tem que cumprir essas ordenanças, senão você não vai estar cumprindo a vontade de Deus. Então vejam o que diz aqui, ó: mas ai de vós, escribas e fariseus,
hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, impede das pessoas entenderem a graça de Deus, e nem eles entram, e nem deixam entrar os que estão entrando. Então, quem está entrando no benefício espiritual do reino de Deus, eles falam, isso aí é heresia. Afinal de contas, isso é só um grupelho que tem na internet, né? Um grupo de WhatsApp, isso aí é heresia, sai disso. Ninguém fala nisso no Brasil todo, todas as igrejas falam a mesma coisa, e você vai entrar nesse grupinho de 50 ou de 100, enquanto tem mais de 100 mil pessoas falando que é para se submeter às ordenanças. Então vejam, os escribas e fariseus impediam eles de entender, fechavam o reino aos homens e o reino dos céus. Nem eles entravam, nem deixavam os outros entrar, entender a graça. Então vejam o que acontece hoje, né? Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, continuou Jesus batendo, né? Olha só como Jesus vai batendo. Jesus de Nazaré, hein? Antes da cruz isso aí, hein? Hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas. Olha aí, viúva, você que eu vim aqui para poder apanhar o dízimo, para poder retirar o dízimo que a senhora não trouxe para casa de papai no mês passado. Então veja aí, isso está na internet, né? O pessoal vai ficar... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, né? Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Mateus 23, 14. Então veja, faz longas orações, né? E, oh, glória, aleluia, aquela coisa toda na casa das viúvas, somente com esse pretexto de devorar, né? De devorar. Olha só o que faz aqui, ó. Que fala aqui, ó. Pois que devorais as casas das viúvas. Olha o que Jesus falou, né? Sob pretexto de prolongadas orações. Mateus 23, 14. Vamos continuar aqui, ó. E Jesus continuou só batendo, né? Olha só, não sou eu, gente. Porque alguns poderiam até falar assim, você, como é que você pode falar assim, Messias? Você não pode falar contra assim, pô, mas não sou eu que estou falando. Né? Quem fala é a Bíblia de vocês, é a nossa Bíblia, é a Bíblia de todo mundo. É porque não lê, né? Não é isso nas igrejas. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um novo crente, né? E depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então veja aí, o que muitos falam assim, eu sou missionário, aí eu tenho que ser sustentado por vocês, porque eu sou missionário de Cristo, né? Eu vou em nome de Jesus. Então ele pega um avião com passagens pagas pelo povo e atravessa o mar, né? Enviado por uma religião, né? Enviado por uma denominação, e estabelece no outro lar, né? No outro lado do planeta, né? Percorrendo o quê? Mar e terra, para fazer o quê? Um novo crente. Então chega lá, depois de ter feito essa pessoa crente, o fazer filho do inferno 2 vezes, mais do que vós. Então chega lá, aí começa a falar, tem demônio na sua vida, e de repente a pessoa nunca ouviu falar disso, né? Ele lá no outro lado do planeta, num país africano, aí cria uma denominação lá e começa a falar, ó, sua vida está no inferno, é o diabo, e não sei o que lá, é porque você não está dando o dízimo, tem que entregar o dízimo, porque senão o devorador, o Satanás, vai fazer um inferno na sua vida. Então veja o que eles fazem. Ai de vós, escribas e fariseus, religiosos, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para criar uma sinagoga de Satanás, que diz chamar a igreja, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então as pessoas são submetidas a um jugo de homens, a um jugo opressor. Então a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno. Quando a pessoa chega em casa, tem demônio em tudo quanto é lugar. Que eles ensinam isso, né? É demônio dentro da geladeira. Não tinha, né? Antes de ele se tornar um crente, um prosélito, né? Lá, isso aí acontecia na época de Jesus e hoje também. Ele não falava em demônio, ele pulava carnaval, ele ia para o baile funk, não tinha Satanás, não tinha demônio. Depois que eles creem em Jesus, a vida dele fica o quê? O inferno 2 vezes mais do que o dos que pregam isso aí, né? Então vejam, Mateus 23, 15.
E Jesus continuou batendo, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela. Então eu vejo que Jesus estava falando que eles deveriam cumprir a lei de Moisés, mas não deveriam omitir o quê? A misericórdia e a fé e o juízo, a misericórdia e a fé. Eles deveriam entregar dízimo de alimentos que a falsa religião criou, inventou um dízimo em dinheiro que não existe, porque aqui Jesus falou o quê? O que ele falou aqui? Hortelã, endro e cominho. Onde que está ali dinheiro? Não está nenhum, né? Eles inventaram isso aí e submete as pessoas a ter que entregar dízimo e diz que elas são o quê? Que eles são ladrões por não entregar dízimos. Mateus 23, 23. E Jesus continuou falando, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Mateus 23, 24. Não sou eu que estou falando, foi Jesus de Nazaré que falou, tá? Se alguém ficar com raiva de mim na internet aí, não posso fazer nada. Está escrito na Bíblia de vocês. E ele continuou, Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Mateus 23, 25. Veja o que Jesus falou. Né? Ele só limpa pelo lado exterior, só tem aquela aparência, né, de que ele é um crente verdadeiro, né? É o unção, né? Como é que fala também? É o vaso, né? Tá no óleo, né? É o que diz, né? Não vejo bem. Ó, pois que limpais o exterior do copo e o do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Veja aí. Ai de vós, escribas e fariseus. Olha, Jesus bateu muito, hein? Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda a imundícia. Mateus 23, 27. Então veja o que Jesus está falando. Jesus só vinha batendo, né? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Veja aí, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. Não sou eu que estou falando, porque muitos poderão aí até ficar assim, poxa, como é que Messias pode falar assim contra nós? Ué, a carapuça está caindo na cabeça? Contra nós por quê? Então é você mesmo? O escriba e o fariseu hipócrita? Não é, né? Porque se não for, não tem que se ofender, né? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. E continua Jesus, meu Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Mateus 23, 29. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, olha só, no tempo de nossos pais, né? Nunca nos associaríamos a eles, aos nossos pais, olha só, para derramar o sangue dos profetas. Vejam que eles estão dizendo que são os pais deles, ó, Mateus 23, 30. Vamos continuar aqui, ó. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vejam, eles mesmos estavam dizendo, né? Que não se associaria ao que os pais deles. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Continuem fazendo a mesma coisa, porque eles fizeram. Eles mataram os apóstolos, mataram os que foram enviados por Cristo. Mateus 23, 31, 32. Matou o próprio Jesus, né? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, nas vossas igrejas, né? E os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, 34. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Mateus 23, 35. Isso é forte, essa mensagem, né? E Jesus fala, em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus está falando daquela geração lá dele, hein? Que todas essas coisas aconteceriam. O Cristo foi crucificado. Os apóstolos morreram. Ele falou sobre aquela geração. Não é agora em 2019, não. Foi lá. Hoje acontece isso também, né? Acontece, mas ainda bem que tem uma lei que protege a liberdade religiosa, né? Mateus 23, 36.
E Jesus fala, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 17. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, e ficou. Jerusalém foi destruída nos anos 70, totalmente, virou deserto. E tem muitos falando ainda aí, mas a grande tribulação não ocorreu ainda não. Como não ocorreu se a nação se acabou? A nação voltou a existir agora, em 1948. Então veja, virou deserto. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 23, 38 e 39. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserto. E ficou. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. E disseram, para quem que ele estava falando? Para eles, até que digais. Jesus não estava falando que até que digais para a gente aqui, é para ele lá, os escribas e fariseus e hipócritas, né? Mateus 23, 38 e 39. Agora Paulo aos Gálatas sobre a inutilidade de mostrar uma aparência religiosa, né? Paulo falando aos Gálatas sobre a inutilidade de mostrar uma aparência religiosa. Quem está em Cristo, enquanto filho de Deus, está fora de qualquer sistema humano, enquanto filho de Deus. Então, enquanto filho de Deus, nós não estamos debaixo de um sistema humano, estamos fora disso, né? De qualquer sistema humano. Embora, enquanto homens de carne e sangue, nós estejamos inseridos no sistema humano, ou seja, nós vamos trabalhar, nós estudamos e tal. Mas vejam o que diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está dizendo que é para que nós não nos conformemos com o sistema humano, com o sistema do mundo. Então o sistema religioso, embora pareça de Deus, mas é um sistema mundano. E Paulo diz que não é para se conformar com isso. Você não tem que ficar em conformidade com uma aparência de religiosidade, porque isso é do mundo, é terreno, é humano, não é de Deus. A aparência de religiosidade não serve para nada, né? Romanos 12, 2. E vamos ler aqui, numa versão mais atual. Não se amoldem. Olha só o que está escrito, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, o padrão religioso. Ou qualquer padrão que seja mundano, né? Da própria obra da carne, né? Do pecado mesmo da carne e também da religiosidade. Está escrito aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de quê? De um procedimento religioso ou da mente? Da mente, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Qualquer sistema ou grupo social, religioso ou não, é humano. Então qualquer religião é humana. Qualquer uma, até evangélica, é humana. É um sistema humano. Portanto, pessoas que frequentam ou não frequentam denominações, isso não importa a que estejam herdando, né, o reino de Deus, ou que sejam de Cristo. Então, participar de uma denominação ou não participar, não importa que ela esteja ali pertencendo ao reino de Deus. Isso não significa que ela faz parte do reino de Deus. Mesmo que ela participe, coma pão, beba suco, se batize, ou que ela não participe de nada disso. Também o reino de Deus não depende de nada disso, tá bom? Ficou bem claro agora? Acho que deu para entender, né? Então, Gálatas capítulo 6, versículo 11. Acho que já terminou essa câmera? Não, né? Ainda não, né? Quando terminar me avisa. Então, enquanto temos tempo, Paulo falou aos Gálatas 6:11, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6:11, olha só. Todos os que querem mostrar o quê? Boa aparência na carne, ou seja, uma aparência religiosa, né? Esses vos obrigam a comer pão com suco para estar na comunhão. É a mesma coisa. Esses vos obrigam a se batizar nas águas, contra o que fala o Evangelho sobre batismo nas águas. E que fala lá os livros históricos, né? Que o batismo era para arrependimento
né, não testemunho público, era para arrependimento e perdão dos pecados, é o que diz. Mas eles inventaram um batismo para a profissão de fé e testemunho público, que não existe na Bíblia. Então eles falam, vocês têm que se batizar para a profissão de fé, para dizer que você pertence a essa denominação, e testemunho público de que você faz parte dessa denominação. Então isso aí é o quê? Doutrina de homens, não é o Evangelho. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, ou seja, banhar a carne nas águas, comer, colocar um pedacinho de pão, isso é na carne, isso não é no espírito, né? Esses vos obrigam a circuncidar-vos, Paulo falou, para o que? Os religiosos da época. Hoje em dia o que? São os religiosos de hoje em dia. Já parou a câmera? Aqui não, ainda não, né? A de cá de cima não, né? Tá. Somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então veja, se a gente pregar o verdadeiro evangelho, a graça, a gente vai ser perseguido pelos religiosos. Eles vão falar que nós estamos pregando heresia, vão combater, vão bater na gente, né? Ainda bem que nós temos o que? A Constituição Federal, no artigo 5º, o inciso 6, que dá o que? Liberdade religiosa de expressão, né? Gálatas 6:12. Porque, olha só o que diz aqui, porque nem esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Eles mandam você entregar dízimo porque o devorador vai na sua casa, mas eles mesmos não entregam, né? Mas querem que vos circuncideis, ou que vocês deem, façam o propósito de vocês, cumpram, mas eles mesmos não fazem. Eles estão lá no bem e no bom, né? Com um jatinho, né? Só usufruindo daquilo que eles dizem que vocês estão roubando, para se gloriarem na vossa carne, ou seja, que a pessoa vai lá só por uma intenção carnal, de ter um benefício material, né? Então vejam aí, Gálatas 6:13. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Então Paulo só se gloriava onde? Na cruz de Cristo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão, de novo, ou a religiosidade ou a não religiosidade, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6:15. E todos a quantos adorem, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, a paz e a misericórdia sobre eles. Quem está o quê? Na regra da religião? Não. Sobre o que ele falou aqui, Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, né? Terminou aqui ainda não, né? Desde agora ninguém me inquiete. Veja o que Paulo fala aqui, desde agora ninguém me inquiete. Então ninguém tem que inquietar ninguém. Ninguém tem que ir na casa de ninguém e falar, você não está frequentando o culto de libertação, você não está indo lá no culto de santificação, você não foi buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha só, ninguém me inquiete, agora, desde agora ninguém me inquiete. Então vejam, ficam inquietando as pessoas. Então as pessoas ficam se sentindo o quê? Que estão fora da vontade de Deus. Por quê? Porque tem gente inquietando essas pessoas, né? Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6:17. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Então a graça seja com o vosso espírito. Então isso é o que vale. Gálatas 6:18. Paulo reputou a sua religiosidade como esterco. Esterco, gente, são fezes mesmo, né? Então Paulo, ele reputou a religiosidade dele como esterco. Resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Então veja que Paulo fazia questão de repetir para eles que isso era uma segurança, que exatamente para que as pessoas não se submetessem, os crentes da época de Paulo, ao jugo de homens, né? É a mesma coisa hoje em dia. Então isso foi repetido várias vezes. E olha que Jesus falou também antes da cruz, né? Antes da cruz ele falou, né? Sobre o jugo de homens, né? Ai de vós, escribas e fariseus, né? Paulo fala aqui: resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Paulo repetiu várias vezes. E é segurança para vós, para que vocês não caiam nas mãos dos cães gulosos, né? Dos homens fraudulentos. Filipenses 3:1.
Ainda não terminou. Quando terminar, me avisa. Guardai-vos dos cães. Olha o que Paulo fala, Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da ou religiosidade, julgo de homens, né? Guardai-vos. Paulo está dizendo que era para guardar. Porque alguém vai falar, não, a Paulo está falando da circuncisão. E a circuncisão não era religião? Não era pela circuncisão a pessoa não tinha que ter a iniciação no judaísmo, numa religião, é a mesma coisa. Guardai-vos da religião mesmo. O quê? Porque a religião oprime o homem. O homem tem que cumprir dogmas, doutrina de homens, está debaixo de um jugo humano, né? Filipenses 3:2. Porque a circuncisão somos nós, Paulo diz, que servimos a Deus em subir no monte? Comendo santa ceia? Ceia? Não. Se batizando nas águas? Também não. Fazendo jejum? Não. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Não depende de comida e bebida. Que está escrito, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz no Espírito Santo. Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. É o que está escrito. Alguém vai falar, não, mas você está falando uma coisa estranha. Vai fazer o quê? Está escrito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos o quê? Na carne. Tem muita gente que confia na carne, né? Não, esse cara é o varão de Deus, porque ele sobe o monte, porque ele jejua antes de pregar, então está confiando em quê? Na carne. Está ficando com fome na carne. Ninguém fica com fome no espírito. A gente fica com fome o quê? Na carne, é o estômago que fica ali, né? Então, aí ele está confiando no quê? Na carne. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Vou ligar de novo a câmera aqui, que acho que desligou, né? Tive que ligar a outra câmera. Filipenses 3:5. Aí Paulo fala sobre a sua religiosidade. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só o que era Paulo antes, hein? Mas, olha o que Paulo fala. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Então, toda aquela religiosidade dele, ele considerou como esterco, foi perda. Filipenses 3:6-7. E na verdade tem também por perda todas as coisas. Paulo não tinha só a sua religiosidade, não, mas todas as coisas. Até o fato de alguém ser desigrejado ou não frequentar nenhuma denominação não tem valor algum. O que tem valor é se ele é um eleito e um escolhido de Deus. Então veja, Paulo considerou também todas as coisas, perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. O conhecimento que ele tinha, ele falava vários idiomas, né? Ele era um cidadão romano, muitas coisas, né? Ele considerou como o quê? Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Vamos continuar aqui para terminar, tá bom, gente? E Paulo fala aqui, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei ou da religiosidade, né? Mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3:9. Então olha o que Paulo fala aqui para finalizar essa mensagem. Paulo fala, vamos ler o versículo anterior. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8, para concluir. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da religião, da lei, era a religião dele, né? Antes, né? Mas a que vem pela fé no jejum, na Santa Ceia, no batismo, não, em Cristo, que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem da onde? Da denominação? De Deus pela fé. Então, isso que é a condição que nós devemos estar. Então, nós devemos estar nessa situação. Então, o tema de hoje, para concluir, nem a circuncisão e nem a incircuncisão
Isso na época de Paulo, né? Não tinha valor algum, porque Deus, ele colocou todos debaixo do pecado. Então todos precisaram de Cristo. E hoje em dia, nem religioso e nem desigrejado. Então, só que desigrejado é uma expressão que foi inventada pelos religiosos, porque eles acham que quem não frequenta denominações são desigrejados. Então quem inventou isso aí foram os evangélicos, né? Os crentes evangélicos inventaram essa expressão aí, nem sei se existe no dicionário, desigrejado. Então nem religioso, nem quem frequenta a denominação e nem quem não frequenta. Então é isso, o tema foi esse. Agradecemos a todos que estão no Facebook e no YouTube. Uma boa noite para todos. Vamos concluir com esse louvor aqui agora.